Que bênção, glória a Deus, se render aos pés da pessoa que mais nos ama. É incrível não ter medo de se render daquele que a gente sabe que vai cuidar da gente. Se render aos pés daquele que sabe, que nós sabemos que vai cuidar, zelar, amar, que vai cuidar do nosso coração, que vai aprimorar a nossa vida, que vai fazer a gente crescer. Que música bonita e que nos ajuda a entender que diante desse Cristo, conversão é a cada dia mais rendição. Nosso pecado primário é independência. A gente é conhecido na Bíblia por rebelião. E arrependimento é rendição, é reconhecer que Deus sabe das coisas, que Deus conhece a nossa estrutura e a gente se rende a Ele. E a gente se rende a alguém que a gente não precisa temer, mas que a gente pode confiar. Hoje eu tenho uma tarefa que confesso que foi baseada em período de muita angústia. Não é fácil falar sobre esse tema, não porque ele seja difícil no conteúdo, mas porque ele é difícil de se falar, não só hoje, mas eu acho que sempre. É difícil quando a nossa obediência é fácil. Veja só, isso é um trocadilho, mas presta atenção, é difícil quando a nossa obediência ela é fácil porque ela é cultural. Ao mesmo tempo, é muito ruim quando a nossa obediência deixa de ser feita porque se tornou culturalmente difícil. E a Bíblia nos ensina a viver apesar das nossas circunstâncias em que vivemos. Em 1 Coríntios capítulo 10, tem um texto que é muito forte. Hoje de manhã eu compartilhei na EBD. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, dizendo assim, que todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, o nosso papel é levar ele cativo para que o conhecimento de Deus seja de fato que domine o nosso coração. Porque senão esse conhecimento que se levanta contra Deus, ele se estabelece como uma fortaleza entre a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não consegue ultrapassar essa fortaleza. E a gente fica com esse conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento humano, e a gente fica com muita dificuldade. Como a gente está falando sobre família, a gente vai falar sobre um tema que a gente precisa sempre estar ouvindo para basear a nossa vida. Porque bases, fundamentos, princípios são muito importantes. Você já parou para pensar que se a gente não soubesse o que é 1 metro, isso seria muito difícil de a gente construir uma casa? Você ia conseguir confiar que sua casa é uma casa que não iria cair? Se a gente não tivesse mais medidas que fossem certas, que a gente tivesse certeza, você ia conseguir sentar nesse banco aí, se você não tivesse... Porque a gente senta num banco com tanta convicção, você está sentado aí e você acha que você não vai cair. Porque você acredita que ele foi feito sob uma medida, quem fez ele fez com vamos dizer assim, com um critério, que você sabe que ele está balizado. Então você está tranquilo que isso é uma coisa concreta, então não vai acontecer nada. Mas imagine se tudo fosse relativo. Se tudo tivesse uma situação de a gente pudesse questionar. Você sabe que, se não me engano, acho que na Suíça existe um ferro, não sei do que material é aquele, mas é 1 metro. Ele não varia, né? Ele continua sendo aquela medida. Então, se alguém tiver alguma dificuldade de saber, se perder a altura, vai lá e ver. Vai medir, isso aqui é 1 metro. Porque a gente precisa dessas coisas para se basear. A gente faz casa, a gente tem laudos médicos, né? A gente tem tanta coisa para basear a nossa vida. Sabe qual é a pessoa mais criteriosa do mundo?
Deus. Deus é o ser mais criterioso que existe. Ele é a pessoa que crê em princípios que são insubstituíveis. E não só crê, ele fez esses princípios. São leis, vamos dizer assim, são metros para a nossa vida que não mudam. Que não é relativo. Existe um texto muito interessante que coisas que são tão, talvez, inabaláveis para a gente, o próprio Jesus disse assim, ó, céus e terra, que são coisas que para a gente são tão concretas e fundamentais, podem passar, mas a palavra do Senhor não vai deixar de se cumprir, porque ela está até acima dessas coisas que são concretas. A nossa fé não é baseada em situações que são relativas, ou que pode ser ou pode não ser. O que é que Hebreus 11:1 fala? Que nós temos convicção em coisas que a gente pode não ver, né? Mas são certezas naquilo que cremos. Então veja só, o que o autor escreveu fala sobre convicção e certeza. Embora às vezes são coisas invisíveis, o fato de ser invisível não torna aquilo uma coisa que seja relativa. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus não trabalha com relativo. Deus trabalha com o que é concreto. E se a gente perde isso de mente, a gente perde as nossas bases. E nós estamos vivendo, especialmente nessas últimas 2 décadas, um momento de relatividade em tudo. Embora as pessoas tenham a tendência de dizer assim, bem, isso aqui é um ramo da ciência, ou isso aqui é um ramo, né, vamos dizer assim, de algo que a gente pode analisar visualmente, fazer testes, mas já há coisas que são assim de crença. Então essas coisas que são de crença são coisas pessoais. A gente precisa lembrar que o nosso Deus, Ele foi quem disse, Jesus foi quem disse, céus e terra passarão, mas a minha lei, olha, não vai passar nem o menor traço. Ela vai se cumprir. Por que a gente está falando sobre isso? Hoje a gente vai falar sobre papéis. E a gente precisa, entendendo esses papéis, voltar aos princípios. Porque eu acredito que o nosso problema é que a gente esquece dos princípios, a gente olha para a cultura, se acostuma com o que a cultura diz, obedece às vezes porque é fácil, porque a cultura diz que é fácil, ou deixa de obedecer porque na cultura não permite que a gente faça isso. Mas a lei de Deus não é relativa. Ela fala sobre uma verdade inabalável. A Bíblia diz o seguinte, Efésios capítulo 5, verso 21 ao 33. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Bem, esse texto não tem sido fácil de escutar. Muita gente tem muita dificuldade com os conceitos que estão aí.
E o que é que tem acontecido, gente? Sexta-feira, confesso a vocês que me partiu o coração, de verdade, escutar todo o relato da palestra que foi dada sobre a violência contra a mulher. Estava Carlos, Alfredo, de homem, escutando lá. Tinha uma hora que dava vontade de chorar. Mulheres que se empenham. Acho que a primeira coisa errada que estava ali é porque só tinha um homem. Em todo aquele processo, ele só estava ajudando naquela campanha ali, naquela palestra. Todas eram mulheres. Então, tinha uma juíza, tinha uma delegada, tinha um pessoal da prefeitura, que acredito que também eram assistência social. E mulheres que têm ajudado outras mulheres. Trabalho incrível que elas têm feito. E eu já conheci alguns dados, fiquei chocado com outros dados. Fiquei chocado em descobrir que Boa Viagem é o segundo bairro de Recife com maior índice de violência contra a mulher. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Fiquei muito triste na fala daquela que estava dando uma das palestras. Me angustiei muito em que alguns termos bíblicos hoje são termos que oprimem a mulher. Por exemplo, ela falou assim, nessa sociedade patriarcal que oprime as mulheres. Como é que o termo patriarca se tornou tão negativo ao longo do tempo? Quem era o patriarca? Abraão. Qual foi o mandamento que foi dado a Abraão? Através de você será bendita todas as famílias da terra. Você é símbolo de bênção, não de maldição. Como é que um patriarca se tornou um símbolo negativo? Quando foi que a mente mudou ao ponto de alguém que se achou que era para servir, se tornou dono, ou que achou que era propriedade de uma família? Por exemplo, um dos outros termos que eu vi que se tornou pejorativo, que é mulher virtuosa, que edifica a sua casa. Conversando com a juíza no final, ela disse que algumas mulheres chegavam conversando com ela, disse assim, não, eu sofri violência com meu marido é porque eu não fui sábia. Porque muitas dessas mulheres são evangélicas. E que sofrem violência dos maridos evangélicos. O que é que está acontecendo? De onde tem ocorrido esse problema? E eu acredito fielmente que isso tenha acontecido porque a gente esqueceu o significado original das coisas. O princípio, a base, aquilo que como metro não deveria mudar, e é a base para que uma construção seja firme, mas talvez que a cultura ou o que eu acho modifica, tem feito toda uma sociedade mudar a respeito disso. Eu queria desafiar você hoje, homem e mulher, a entender como todas as palavras que são colocadas aqui na Bíblia são palavras que remontam a um significado tão profundo e maior, que nos elevam e nunca nos oprimem. Gente, o significado original das coisas tem que estar baseado na palavra, na Bíblia, e não na sociedade. A cultura sempre vai estar mudando. Sempre, 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 sempre. Hoje a gente descaracterizou o que é família. Muita gente acha que a família é uma instituição o quê? Pode falar. Falida. Esse modelo já não funciona. Então nós temos que criar outras coisas. A minha pergunta é: essa instituição é falida ou nós temos esquecido muitas vezes qual é a função dela? Ou a gente esqueceu qual é nosso papel como família?
Ou eu, como um homem, tenho esquecido o que é ser homem. Você, como mulher, tem esquecido o que é ser mulher. A família faliu, o projeto de Deus errou, ou nós não temos dado ouvido aos princípios que Deus nos deu. A gente precisa falar isso com muita coerência. Porque, antes de mais nada, a gente precisa entender que o texto que a gente leu está falando de uma história muito maior. Não que o casamento não seja uma coisa boa. O casamento é algo lindo. Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa. Ela tem problema de vista. Ela deve ter problema mental também. Está comigo, né? Graças a Deus por isso, porque ela veio com esses problemas, né? Eu digo a ela, não tome nenhum medicamento, não vá para o psiquiatra, porque a gente vai continuar casado. E é um ambiente muito bom. Eu tenho crescido muito com a vida da minha esposa. Como a gente tem se parecido cada vez mais um com o outro. Tem coisas que hoje eu tenho que é por causa dela. E hoje ela tem que é por causa de mim. A gente já não se conhece tanto, porque um está no outro, né? A gente aprendeu, hoje nós somos um. Hoje minha mãe estava no hospital, ela veio de um retiro, foi aqui no Apivida, Derby, estava passando mal. E eu acho engraçado, estava lá, ela estava esperando ser atendida pelo médico, meu pai estava lá. E engraçado, eu acho que eles vão fazer 33 anos de casado. E minha mãe é muito perturbadora, assim, ela perturba com meu pai, brinca com meu pai. E como esse relacionamento, né, essa brincadeira era agradável, como foi bom para mim. Esse casamento me faz bem, o casamento dos dois. Então estavam lá brincando, uma mulher olhando de longe assim, achando estranho, porque ela estava brincando com meu pai estava todo arrumado, tinha vindo da igreja. Ela, ô empresário, tudo bem? Você está bem aí? Você faz algum negócio aqui? Aí meu pai olhando para baixo assim, meu Deus do céu, essa mulher está me fazendo vergonha aqui no hospital. E a liberdade que existia entre os dois, o amor, quando brigam, pedido de perdão. Casamento é um ambiente bonito, onde você tem prazer, onde você aprende a cuidar um do outro, onde você frutifica, onde de fato você vê o que é ter uma pessoa que é fruto de dois. É um milagre. Mas o casamento, a Bíblia fala que ainda tem a ver com uma história muito maior. Sabe por que o casamento não é uma instituição falida, gente? Porque ela remonta para uma coisa que vai continuar após o tempo que acabar aqui. A Bíblia diz que nos últimos dias, e depois que o mundo acabar, nós vamos ter um casamento no céu. O casamento é uma sombra. É uma sombra de uma realidade que vai acontecer no céu. Se você acha seu casamento algo incrível, você não tem ideia do que é o céu. Agora, talvez você não está vivendo isso, é porque talvez você não descobriu ainda o que é um casamento. Que o casamento demonstra algo muito maior, que é o relacionamento de amor que Cristo tem pela sua igreja. E a igreja fica tão constrangida com esse amor, que ela não tem outra resposta a dar, a não ser amar de volta esse noivo que deu a sua vida por ela. Esse é o parâmetro do casamento. É uma pessoa que é tão completamente apaixonada pela sua esposa, que a sua esposa fica tão constrangida, que ela não tem motivo para viver outro tipo de relacionamento, a não ser um relacionamento de amor com esse marido. É sobre isso que o casamento aponta, sobre um noivo que ama profundamente a sua noiva. Entendendo isso, que história é essa de cabeça e líder? Porque o homem tem que ser cabeça e líder. Por que não a mulher, que é mais rápida, né? Lidiane tem uma mente rápida mais do que eu. Eu não sei vocês, homens, mas às vezes a mulher, vai menino, vai resolver esse negócio aí, não sei o quê. Eu sou meio assim, né? Ela está lá na esquina, eu estou ainda andando, pensando assim. Minha esposa minha mãe é assim também. As mulheres têm um negócio que eu não sei. O que é isso, gente? Vocês são. Então, será que a parte neurológica não devia ser da mulher, não? Isaac, seja sincero. Quem é mais rápido aí no... Oh, não é você não, Isaac?
Olha, o que é que isso significa? A cultura tem inferido muitas vezes esse entendimento para a gente. Se você parar para pensar cabeça líder, e você já vem assim, opa, empresa, opa, status, papel na sociedade, lugar maior. Se eu venho pensando sempre em posição, eu sempre vou pensar que é assim, eu sou maior, eu sou melhor, eu estou em um ambiente em que eu vou comandar. Não tem nada a ver com isso. Jesus é o exemplo do casamento. Lembre que quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de aspectos culturais, mas nós estamos falando de Jesus Cristo. E foi o Jesus que falou que ser líder, ser cabeça, está ligado a um ambiente, está ligado a uma função que é de cabeça e de líder. E é por isso que às vezes quando a gente está num papel de liderança de cabeça, que a gente não olha para Jesus, a gente não sabe o que está fazendo. E é por isso que como brasileiro a gente está tão frustrado com aqueles que são cabeças e líderes da nossa nação. Porque não aprenderam com Jesus. Porque o que é que Jesus falou? Jesus chamou os discípulos no momento ali perto da sua morte. E ele disse assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. A gente sabe disso. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é o cabeça. E quando ele está no papel de liderança que ele veio mostrar para a gente aqui, quais são os exemplos de cabeça e liderança que ele nos dá? Ele tira a sua túnica, bota uma toalha, lava o pé dos discípulos e nós precisamos lembrar. Um desses discípulos é Judas. Judas não tinha saído para trair Jesus. Ele lavou o pé daquele que o traiu. Precisamos lembrar que Jesus está lidando com pessoas que iam trair ele. Precisamos lembrar que Jesus está servindo várias pessoas doentes, pessoas endemoniadas. Precisamos lembrar que essa é a pessoa que está dizendo assim, Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. É aquele que doa a vida. Então, ser cabeça significa o quê? Significa o quê, meus amigos, irmãos, sexo masculino? Ser servo, baiano, significa que a gente dá a vida. Olha só, o texto é muito bonito, gente, para a gente perceber. O que é que o homem faz? A nossa referência é Jesus. Jesus deu a sua vida, mas o texto é tão mais abrangente que ele fala assim, Jesus, ele é um marido tão servo que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a sua esposa, vai apresentar para o pai. Só que o texto ele não vai falar que ele vai apresentar o pai só não, ele vai apresentar para si. Isso é muito interessante que eu acho no texto. Jesus parece meio, desculpa a palavra que não é isso não, tá? Egoísta, mas não é egoísta não, é que ele está pensando nele. Diz assim, eu vou aprontar a noiva para mim. Eu vou apresentar ela para mim, santa, inculpável, sem ruga, sem defeito, gloriosa. Marido, será que você tem aumentado as rugas da sua esposa? Será que você é aquele que, na verdade, tem aumentado a quantidade de maquiagem que ela está colocando e de tintura no cabelo, de tanta perreira que você tem dado a ela? Porque Jesus é aquele que mais investe tempo, dinheiro, a gente pode dizer assim, mas na verdade, tudo que ele tem de energia e poder, para que sua igreja cada dia se torne mais bela. Vamos fazer uma alegoria muito prática aqui. No que dependesse de Jesus, se ele fosse casado, ele ia fazer de tudo com que a sua esposa, com que ela tivesse aqui com ele, se tornasse melhor do que ela era antes. Então, se ela tivesse muitos problemas, ele ia ajudar com que essa mulher que viesse talvez traumatizada, com problemas com seus pais, problemas de infância, ele amaria tanto essa mulher, tanto,
que esses problemas que ela passou iam ser diluídos com o tempo. Ela descobriu o que é ser amada. Ela descobriu o que é ser acolhida. Ela descobriu o que é segurança. Se ela foi traída, ela descobriu que é um homem fiel. Ela descobriu que, embora houve talvez muita falta de investimento sobre a vida dela, agora tem um homem que está pensando mais nela do que em si. Ele não pensa duas vezes em gastar com ela do que gastar em si mesmo. É alguém que está preocupado com embelezamento em geral dessa mulher. Quais são os excessos que o homem comete? Omissão ou violência. Que são deturpações completas do chamado que Deus deu a ele. De servir a sua esposa. Isso é muito sério. Como é que a gente precisa escutar que uma mulher foi violentada de várias maneiras? Psicologicamente, verbalmente, financeiramente, fisicamente. Ainda tem um que eu agora esqueci. Gente, isso não existe. Você falou algum aí que eu esqueci? Isso não existe. O que é que Jesus faz pela sua igreja? Ele faz tudo por ela. Ele é apaixonado por ela. Se a gente não tem esse incentivo e essa visão, estamos perdidos. Quem é que a gente está se espelhando para ser homem? Tem que ser Jesus. Ele é o nosso alvo. Por isso que a cabeça é usado para a gente. O que acontece quando o homem perde a cabeça? Qualquer pessoa que perde a cabeça, ele morre. Quando o homem perde a cabeça, ele está matando a família dele. Quando você e eu somos pessoas completamente estressadas, ou que não usa a cabeça que é a sua liderança para servir, você está matando aquilo que é tão precioso que Deus te deu. É a pena capital, né? Perder a cabeça. A gente precisa liderar em amor. Então, gente, algumas aplicações rápidas sobre homem. Ser líder tem um amor que Jesus teve por nós e continua tendo. Você tem acelerado as rugas de sua esposa, né? Como eu perguntei. Você tem sido generoso, promove o bem-estar dela e é sua responsabilidade abençoá-la espiritualmente. Jesus tem sempre nos elevado. Eu não sei vocês, fica estranho, né? Mas esse é o momento de você se sentir agora feminina, homem. Não acho estranho, não. Você tem se sentido cuidado por Cristo extremamente? Sim ou não? Quem se sente aqui extremamente cuidado por Cristo? Quando foi que Cristo deixou você totalmente desprezado? Quando foi que Cristo, por assim, cabeça cheia, quis primeiro pensar nas coisas dele do que pensar em você? Quem sentiu isso, levanta a mão. Quando foi porque Cristo estava tão preocupado com os pecados, os seus pecados, os meus pecados, os problemas do mundo, se irritou tanto com a gente, que foi extremamente grosseiro, e acabou, assim, né, detonando com a gente. Fez com a gente uma coisa, assim, extremamente absurda. Dá para a gente fazer essa analogia de como Cristo tem sido bondoso com a gente. Uma pessoa que cuida de uma maneira impecável. Ele é o nosso referencial, gente. Quando foi que Jesus deixou de ser responsável por nós? Quando foi que ele disse, te vira, o problema é teu? Quando foi que Jesus quis se preocupar mais com seu lazer, seu egoísmo, seus sonhos pessoais do que com sua vida? Quando foi que Jesus deixou de pensar em mim e em você? Jesus é alguém que cuida de mim e de você e que nos acompanha. Não se omite, mas procura ver como nos ajudar. Enfim, a gente precisa fazer essa reflexão, porque se ele não é o nosso alvo, a nossa base, o nosso princípio, vamos errar. Tchan, tchan.
Esse talvez é muito mais difícil, não é? É difícil porque a gente perdeu referência, será? Com certeza. Isso é muito difícil. Entender respeito e entender submissão. Mas será que a gente sabe o que essas palavras significam? Será que a gente entende? Eu tenho estudado muito, especialmente essa semana. E vai de um extremismo a outro. O que se é falado sobre essas coisas. Desde a subserviência, que a mulher é outra coisa, a mulher não deve nada, não deveria viver mais com o homem, viver em outro universo mesmo. E quem disse que essa é a vontade de Deus, né? O que é ser submisso? Quer ter respeito? Será que essa é a ideia de inferioridade? Será que é isso que a Bíblia está falando? A gente precisa ver um texto anterior sobre isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, eu acho esse texto fantástico. Esse texto no hebraico tem duas palavras incríveis que fala que, já que o homem tinha Deus para adorar, tinha o seu trabalho para exercer sua vocação, mesmo o mundo sendo perfeito, mesmo não existindo pecado, Deus disse que havia uma coisa que não era bom. É que ele não estivesse sozinho. A solidão. Não no aspecto de matrimônio em si. Mas a solidão, o individualismo, é um problema. Porque não reflete uma realidade divina. Porque o nosso Deus, ele é tripessoal. Ele não é individualista. Então Deus faz Eva para o Adão e o Adão para Eva, porque eles refletem um caráter de Deus. Por isso que quando a Bíblia fala que Deus fez Adão, que é humanidade, ele fala que fez homem e mulher, porque humanidade são os dois. E eles refletem o quê? Imagem de Deus. Um só não consegue refletir a imagem de Deus, mas sim essa unidade. Como o quê? A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas muito mais que isso, é que existe uma palavra aí que ela é incrível. Mulheres às vezes que pensam que a palavra auxiliadora tem a ver, porque esse termo foi muito mal usado, inclusive de deboche, tem a ver com alguém que só ajuda, só auxilia, né? Tá ali para quando ele não conseguir, eu vou dar um suporte. Você sabia que essa palavra, hebraico ezer, é a mesma palavra para quando Deus nos ajuda? Essa palavra no hebraico fala assim, quando Deus nos socorre. Essa é a palavra para um dos textos mais conhecidos que a gente sabe do Salmo. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá? Ezer. O meu Ezer vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, auxiliadora, Ezer, é o mesmo termo usado para o Deus que socorre. Então não existe essa distinção. Todos os termos que são usados para homem e para mulher estão ligados ao caráter de Deus. Por isso que eu me angustiei quando falou assim que essa ideia de mulher que edifica a sua casa. Quem é que edifica a nossa casa sobre a rocha? Quem é a gente? Jesus Cristo. Não existe inferioridade. Eu fico pensando o que seria de mim sem a minha esposa. Ela é quem faz com que o meu papel de homem seja concretizado, nós juntos. Nós somos uma unidade. Mas essa palavra idônea também tem a ver com o oposto, mas o oposto que se complementa. É uma palavra que está dizendo assim, vocês não são iguais, vocês são iguais em dignidade, vocês são iguais em valor e são iguais em semelhança à imagem de Deus. Mas vocês são opostos no sentido de complementaridade.
Se a gente não tem isso em entendimento, a gente perde a nossa vocação. Nós temos a nossa vocação. Então, entendendo isso, que é o texto que a gente falou, Jesus, ele era o submisso. A gente tem dificuldade com essa palavra. Submissão é um ato voluntário. Jesus não se submeteu obrigatoriamente. Pastor Alberto falou isso hoje de manhã, sobre esse ato voluntário. Jesus, você vê humilhação do filho se submetendo ao pai? Você não vê isso, ao contrário. E preste atenção nisso que eu vou falar. Isso aqui é tão importante. O filho se submete e se torna carne, porque o filho fez coisas que, se ele não fizesse como filho, não teria acontecido a nossa salvação. Homens e mulheres têm seus papéis, que sem eles o casamento não ocorre. Ele não acontece. O pastor Alberto mesmo falou hoje, quando um casal, ele começa a discordar, e não há esse andar juntos, complica. É sob a mesma missão, gente. É muito complexo, um casal começa a divergir e não aponta para a missão que Deus tem para os dois. Mas Cristo se submete ao Pai. E Cristo não é inferior ao Pai. Eles são Deus. Mas na economia dessa trindade, existe esse papel, que se não fosse feito, não aconteceria o que está acontecendo hoje. Ao mesmo tempo, a igreja se submete a Cristo, porque nós somos o quê? O corpo para exercer aquilo que a Bíblia chama que nós somos cooperadores de Deus. Essa submissão é uma submissão voluntária de amor. Aí volta agora para o Evangelho. O que a gente falou. Jesus ama a sua igreja profundamente. Qual seria essa dificuldade da igreja submeter-se a esse Jesus que quer o quê? Que ela seja a representante de quem ele é também. Qual é o grande problema da nossa submissão? É a falta da missão. Olha, jovens, vocês estão namorando. Vocês precisam saber agora qual é a missão que Deus tem dado um para o outro. Como, se não me engano, é Eclesiastes. Me desculpe, esse texto é muito conhecido, mas como é que vão andar juntos? Como é esse texto mesmo que diz que se um quer ir para, né? É basicamente isso que ele fala. Me perdoe que só veio à minha mente agora. Mas se um quer ir para um lado e outro quer ir para o outro, não vão conseguir ter esse entendimento. Como é que ele diz? Exatamente. Não vai, se não tem acordo. Isso é uma coisa que precisa se entender. E aí eu vou para uma palavra que é mais difícil ainda, né? Mulheres, vocês têm que ter respeito. Essa palavra, na verdade, no grego é temor. Fobia. Eita. A mulher tem que ter medo do marido? E aí, baiano? E aí? Minha esposa tem que ter medo de mim? Mas a gente tem que ter medo de Deus? Quando a Bíblia fala temor, é medo? A palavra temor está ligada a medo de Deus? É isso, gente, que a gente aprende? Não. A palavra temor na Bíblia está ligada a uma coisa muito diferente de medo. Ao contrário, medo não é o significado de temor. Medo é o contrário do significado. E respeito ainda não significa, talvez não dá o senso de importância dessa palavra. Temor é aquele sentimento. Por exemplo, olhe para Deus agora. Vou explicar a vocês uma das expressões que eu escutei, que eu li em John Piper, que foi uma das expressões mais fascinantes que eu tive de explicação de temor. Temor é o sentimento que você tem, que graças a Deus isso não acontece. Mas por você amar tanto a Deus, por Ele ser tão precioso, por Ele ser uma pessoa que te faz tão bem,
por Ele ter salvo a sua vida e por Ele cuidar da sua vida de uma maneira tão especial, a sua maior preocupação é estar distante dessa pessoa. Então você tem um profundo amor. Temor está ligado a amor. De não querer estar distante a essa pessoa que você tanto preza. Isso é temor. Só que isso é impossível porque Deus é aquele que mais se preocupa com que esse relacionamento dê certo. Uma vez eu expliquei a vocês que uma das coisas que tem a ver com temor é quando um casal está apaixonado. Às vezes você está tão ansioso para ver aquela pessoa e você tem um temor, que não é um medo, mas você tem medo de fazer uma coisa errada, ao ponto de desagradar aquela pessoa. Meu Deus, vai que eu como uma alface, está no meu dente, eu vou sorrir. Ai, será que ela vai, se apaixonar por mim mesmo? Então, um sentimento de desagradar a pessoa que você não quer que aconteça. E Paulo fala, mulheres, não percam esse tipo de sentimento pelos seus maridos. Eu percebo que essa palavra é tão forte para homens e para mulheres. Homens têm uma facilidade muito grande no seu automático deixar de ser amoroso com suas mulheres. Mulheres não têm, às vezes, muita dificuldade de servir e amar os seus maridos. Mas, às vezes, no seu coração, cria-se aquele senso de: isso aí não tem jeito mais não. Isso aí é daquele jeito. Eu cuido, mas não dá não para... Aquele senso, às vezes, de desprezo. Então, cada um tem seu senso de desprezo em uma área. E Deus está tentando dizer para você também, mulher, não perca a paixão, o valor que seu cônjuge tem. Tenha ele como precioso. Tenha ele como importante. Renove esse amor. Eu queria finalizar dizendo algo que... Eu não sei se vocês conheceram um caso assim, né? Eu conheci. É complicado quando você vê um relacionamento que uma pessoa está amando muito outra pessoa, mas essa pessoa está fazendo tudo errado. Não sei se vocês já conheceram um tipo de casal que conhecia um caso específico que um homem honesto, um homem muito tranquilo, responsável, fazia tudo coerente, mas a mulher não correspondia a esse amor. Já tinha, assim, casos que ela tinha traído várias vezes esse cara. Tinha feito coisas que você nem pode imaginar. E enquanto esse homem sempre estava responsável, cuidando dessa mulher, prezando pelo relacionamento, porque eles já estavam até casados, ela só fazia o que não devia. E não sei como é que você já conversou com alguém assim, né? Já conversou com alguém que está cego de amor? Como é quando você vai conversar com alguém que é cego de amor? A pessoa não escuta você. É ou não é assim? Às vezes pode até ficar com raiva de quem? De você, não é não? Nesse relacionamento, o pai desse homem, o que é que vocês acham que estava achando do relacionamento? Vocês acham que ele estava achando assim? Sabendo que tudo estava acontecendo? Vocês acham que ele estava gostando? Eu preciso expor essa pessoa aqui. Ela está aqui. Ela não me escutou, mas talvez na igreja ela vai escutar. E quem sabe esse relacionamento se ajeita. Esse cara é Jesus. E essa esposa dele somos nós. E eu vou falar mais.
o pai dele não acha ruim não a esposa não. Ele também é completamente apaixonado por essa esposa. Sabe o que a Bíblia fala sobre a esposa? A Bíblia diz o seguinte: deles a glória que me deste aos discípulos, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus é tão amado pelo Pai. Jesus nunca fez nada errado. Jesus é um filho perfeito de Deus. A Bíblia está dizendo para a gente que Jesus ama a sua igreja, que tem falhado com ele, que muitas vezes já traiu ele, mas que ele ama igualzinho a amar Jesus. Irmãos, família, perdão e graça. Sabe o que é que pode mudar os nossos relacionamentos? Saber que Jesus nunca desiste da gente. Jesus é um cara, é um homem tão responsável que mesmo a gente falhando, ele vai lá e ele é quem normalmente chega dizendo: não, aconteceu uma coisa errada. E às vezes tem que insistir para a gente dizer: eu errei, quero me arrepender. Se Jesus é aquele que não baseia os nossos relacionamentos, quem é que vai basear? Então hoje é um lugar aqui de gente pedir perdão a Deus e lembrar que os nossos relacionamentos têm que ser baseados pela graça de Deus, porque nós estamos nesse relacionamento porque Ele nos ama pela graça. Imagina se Jesus agisse conosco, como o nosso país tem mostrado, que em 10 anos o divórcio aumentou em 160%. Cristo é um cara que não se divorcia da gente. O amor dele é tão profundo. A gente dá razão para isso ou não? A gente dá, mas ele nos ama. Queria convidar a banda para vir aqui para cima. E eu queria que você que é solteiro, você que é casado, junto comigo, você que também passou por um momento de muita dificuldade e hoje já não está mais casado. Olha, toda essa palavra é para todos nós, porque isso demonstra o amor que Cristo tem por nós. Cristo é aquele que restaura os nossos relacionamentos e nós vamos ser ainda restaurados nesse relacionamento também no céu. Para quem é solteiro e deseja o casamento, nós precisamos entender os nossos papéis para não falhar. Para quem está casado, quem é a mim, quem é a sua referência? Se você tem passado por uma dificuldade de que seu relacionamento se partiu, eu não sei em que circunstância isso está. Eu sei que Deus tem planos incríveis para a sua vida. Eu sei que para Deus também nada é impossível. Eu sei que Deus sabe do que é melhor para você. Então esse é um momento de a gente pedir tanto perdão a Deus, como graça, para que Ele nos ajude. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. E após terminar a oração, a gente vai louvar o Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que ela quebrante o nosso coração, Deus. Porque se a igreja deve mover o coração dela e deve reagir, Deus, ao Teu amor, nós não podemos ser diferentes, Senhor, no nosso relacionamento conjugal. Nossa resposta tem que ser por causa de um amor mútuo. Ó Deus, muda o nosso coração, Senhor. Eu te peço que, por favor, Deus, a nossa relação, nosso relacionamento, Deus, seja motivado pelo princípio e não pelo que temos vivido na nossa cultura, Pai.
Nós não devemos ser o que as pessoas falam que devem ser um homem ou que deve ser uma mulher, Deus. Mas o que o Senhor planejou para a gente. Ó Deus, queremos te pedir perdão. Se hoje nós não sabemos o que é ser cabeça, ser líder, se nós não sabemos se submeter, Deus, nós não sabemos o que é temer. A tua palavra mesmo fala que ambos têm que se sujeitar um ao outro, Pai. Porque nós precisamos ter respeito um pelo outro. Ó Deus, restaura os casamentos que estão aqui hoje, Pai. Se alguém está com um relacionamento quebrado, Deus, ó Senhor, que a tua palavra, o Evangelho, que é tão gracioso, e que é aquele que sempre faz a gente retornar, e se constranger, o quanto o Senhor ama a gente, tanto errando, em que, olhando no aspecto prático, esse relacionamento já deveria ter acabado, mas o Senhor insiste conosco, o Senhor nos ama, e o melhor, Deus, o Senhor nos aperfeiçoa, nos torna belo, e a tua palavra fala que o Senhor vai nos apresentar, Deus, glorioso, sem ruga, sem mancha, sem culpa, santo. Ó Deus, não deixe a gente negligenciar os nossos relacionamentos, Senhor. Que homens e mulheres aqui, Deus, deem o melhor um para o outro, Deus, como o Senhor tem dado o melhor para nós. Essa é a nossa oração aqui, Deus. Que a gente não dê um mínimo, que a gente não relaxe, mas que o nosso casamento seja um reflexo do que o Senhor é para nós. E que isso seja um reflexo, Deus, muito maior do que o Senhor quer que a gente seja para Ti, Deus. Como nossa igreja, Deus. Como igreja do Senhor. A nossa oração, Deus, como noiva Tua, é que nós queremos reagir, Deus, a esse Teu profundo amor. Ó Deus, nos levanta da apatia, nos levanta dessa desobediência, Deus, porque nós não temos motivo, Deus, para sermos insubmissos à Tua palavra, Senhor. Nós não temos motivos, Deus, para não Te respeitar, Deus, para não ouvir a Tua voz, porque o Senhor é puro amor, Deus. E queremos Te pedir perdão aqui. Abençoa os casais, Deus. Eu te peço especialmente pelos jovens. Abre os olhos deles, Senhor, para entender em que relacionamento eles estão entrando. Porque eles precisam obedecer a Tua palavra, Deus. Não serem motivados por uma cultura que dizem que eles são iguais em tudo, e que cada um tem que seguir o seu caminho, mas que eles tenham um amor de compromisso, e que um complementa o outro, Pai, e cada um tem seu papel para honrar um a vida do outro. Em nome de Jesus, amém.